Fala, imperador, tranquilo? Irmão, é o seguinte, se você já foi numa balada, tem amigos que vão em baladas, ou se você nunca foi, mas um dia pensa em conhecer uma balada, você precisa ver esse vídeo. Você precisa ver esse vídeo porque hoje eu vou te contar uma história. Um relato, na verdade, de um barman que trabalhou em baladas e boates durante boa parte da sua vida. E durante esse tempo ele percebeu alguns padrões de comportamento humano, tanto dos homens quanto das mulheres. Ele relatou a sujeira que acontece debaixo dos panos, que afeta diretamente cada pessoa que paga para entrar num lugar desses. E para que fique bem claro aqui, eu não conheço o autor desse relato. Eu apenas li ele num fórum na internet e achei as informações tão impactantes que eu resolvi compartilhar elas com vocês. Então, tudo que eu vou dizer aqui não é a minha opinião, não é uma verdade absoluta, e sim apenas um relato de um barman desconhecido. Portanto, a moral da história e as possíveis interpretações é de responsabilidade de cada um. Apenas no final do vídeo eu vou dizer a minha opinião sobre o assunto e fazer algumas observações e reflexões. Então, se você curtiu a ideia desse vídeo, já deixa sua coroa aí nos comentários, para eu saber que você passou por aqui. E o meu nome é Bruno Costa e vamos direto ao que interessa. Abre aspas. Durante uma boa parte da minha vida, eu trabalhei como barman. E observando bastante a vida das pessoas que estavam do outro lado do balcão, eu percebi que tudo que eu já tinha ouvido falar sobre baladas e boates era verdade. As entradas para as mulheres são sempre cortesias, e os homens pagam caro. E não se engane achando que a entrada das mulheres é por conta da casa, que elas simplesmente entram de graça, pois na verdade, quem paga essa conta são os homens. Se um homem paga R$30 para entrar, ele está pagando R$15 da entrada dele e R$15 da entrada de uma mulher, que não teve que pagar absolutamente nada. Os donos desses lugares jamais levam prejuízos e nada é de graça. Nos bares, sempre tem as bebidas originais, que são bem guardadas e destinadas aos VIPs. Já os pobres coitados, que não são ricos, consomem bebidas falsificadas. Para você ter uma ideia, todas as bebidas são compradas a preço de banana. Se você paga R$250 numa garrafa de uísque, pode ter certeza que ela foi comprada por no máximo R$60. E nos bares que eu trabalhei, os donos compravam latinhas de cerveja por R$1,45 no próprio supermercado e revendiam a R$5, R$6, R$7. Todos os panfletos, propagandas, pulseiras de camarote, copos e bonés e outros brindes, tudo isso é friamente pensado pelos organizadores para vender uma enorme ilusão. De tal forma que faça o nerd jogador de Minecraft se sentir à vontade de sair de casa e ir lá gastar o seu dinheiro achando que vai se dar bem. É só vocês observar. Observem bem na cidade de vocês como são as propagandas. Se você esqueceu o seu bom senso por apenas um segundo, vai cair no conto de que a balada é o melhor lugar para ir e ser feliz. Por trás dos altos-falantes, do neon, de pessoas fingindo ser felizes, existe uma máquina pronta para sugar o seu dinheiro. A intenção é sempre pegar o dinheiro do homem e é por isso que eles também lotam de mulheres. Quanto mais cheio de mulher um lugar estiver, mais homens vão ser atraídos. As mulheres são as iscas, a massa de manobra para juntar homens fracos emocionalmente e sugarem seu dinheiro. Mesmo as mulheres sendo apenas as iscas, elas saem ganhando emocionalmente e ganham a chance de encontrar um cara bobo para ser o provedor. E acreditem, tem muito playboy que assume uma bomba dessa. E depois que o camarada entra lá dentro, ele vai sendo sugado tanto financeiramente quanto emocionalmente. Eu já vi muitos caras indo pagar a sua conta cabisbaixo, sem graça, com 2 ou 3 amigos tudo desanimado porque vão embora sozinhos dentro de um carro. E outros fingem que só vão na balada para curtir, que mesmo não tendo pegado ninguém, se divertiram e etc. O que geralmente é mentira. O ambiente geralmente é tão baixo que as pessoas que estão no camarote, com pulseirinha e aqueles copos estilizados, por exemplo, esnobam as pessoas que estão na pista. E a mulherada, então, quando sobem para os andares superiores, se sentem como verdadeiras deusas. Tem um monte de mulher que paga de santinha, falando que só vai para curtir e ver o DJ, ou porque gosta de tal banda e etc.
mas na realidade só vão para dar toco nos caras e ter o seu ego inflado. Elas não gostam de transar, não gostam de beber, não gostam de nada, só de se sentirem poderosas. Eu falo isso porque eu trabalhei no bar de camarote. A minha função era apenas preparar coquetéis e servir bebidas, nada mais. E eu também não abria exceção nenhuma para favorzinho. Eu ouvia muitas mulheres dizendo que estudavam medicina ou direito, que estavam acompanhadas de fulano de tal, que eu tinha que fazer o que elas mandavam. E eu nunca fazia. Eu já tive que chamar segurança para me defender, porque os ricões, além de bobos, ainda queriam pagar de machões, e iam lá para tirar satisfação do porquê que eu não levei algo para a mesa deles e etc, sendo que existem garçons para isso. E falando em garçons, pobres coitados, eram os que mais sofriam. Raramente eu trabalhei com o mesmo garçom por mais de 2 meses. Eles não aguentam. Eles chegam na mesa e geralmente são ridicularizados, feitos de trouxa pelos homens que querem bancar os machões e pelas mulheres que se sentem poderosas. É realmente um trabalho de cão. A maioria dos garçons e dos barmans eram estudantes, caras feios, magros, que apenas precisavam de uma grana extra. E quando topavam de servir uma mesa cheia de caras ricos, mulheres bonitas e etc, putz cara, dava dó. Eles eram motivo de piadas. Você via nitidamente que o emocional dos caras estava destruído. Prosseguindo, era praxe eu ouvir comentários de fulanas e ciclanas que tinham herpes. Pois é, cara, com o tempo você vai pegando amizade com alguns caras, seguranças e as fofocas correm. Mulheres bonitas que só frequentam camarote tinham histórias muito cabulosas. E são essas mulheres que vão se casar aos 30 anos de idade com um cara totalmente inocente que jamais vai saber do passado negro dela. Eu já vi alguns casais por aqui. Um cara gente fina que mal saía de casa junto com uma mina que era um carrapato de boate. E agora eu vou te contar algumas histórias cabulosas que eu já vi e ouvi. Começando pelas bebidas, coisas que os barmans geralmente são obrigados a fazer. Primeiro, a maioria das pessoas não bebem as cervejas completamente, e elas sempre voltam para o bar ou ficam espalhadas pelo lugar. Perto do fim da festa, alguns barmans despejam toda essa sobra de cerveja num balde, e saem enchendo as garrafas novamente. Depois colocam a tampinha e botam para gelar. As cervejas, logicamente, vão ficar chocas. Por isso, só devem começar a ser servidas após as 2 da manhã, por exemplo, onde todo mundo já está bêbado e nem vai notar se tiver algo de estranho. E como os barmans sempre abrem as garrafas para os clientes, eles nunca desconfiam das tampas frouxas. Segundo, os sucos naturais não são naturais. É apenas suco de saquinho do mais barato, batido no liquidificador. Ele fica consistente e espumoso, como um suco de fruta. E restaurantes também fazem essa mesma jogada. Terceiro, quase sempre a gente recebia ordens para marcar alguma coisa a mais na comanda do cliente, se ele aparentasse estar muito bêbado. Quando eles iam pagar, ficavam putos com as meninas do caixa, mas se a coisa apertasse muito, já vinha o segurança para intimidar. E no final, o cara sempre pagava, não tinha jeito. Quarto, as porções nunca jogavam fora. Eu já vi cozinheira tirando cinzas de cigarro de um resto de porção de batata e guardando para usar com outra pessoa que comprava a porção. Tomem bastante cuidado, porque vocês nunca vão saber o que realmente estão consumindo. E isso não vale só para boate, vale para restaurante, lanchonete e etc. Quinto, para atrair homens para a festa, o promoter dava brindes, cortesias e até dinheiro para algum grupo de meninas fazer volume na entrada da boate. Já dava as instruções para elas irem super maquiadas, roupas curtas e ficarem bem invisíveis. A panfletagem nas ruas e nas faculdades era sempre feito por meninas bonitas e com roupas curtas. O próprio promoter que cuidava da festa fazia uma propaganda ferrenha no Facebook. Para cada 5 mulheres que ele marcava no post, ele marcava um homem, por exemplo, e pedia para as meninas confirmarem presença no evento divulgado no Facebook. Tudo isso para dar a impressão que naquela festa tem mais mulher do que homem. Então, o homem escravoceta, solitário e carente via aquele harém pela bagatela de R$30 o ingresso. Era a casa cheia na certa. A maior dificuldade é sempre fazer o homem entrar na boate, porque depois que ele tá lá dentro, já era. Agora, um pouco do lado obscuro sobre as mulheres e putaria.